Muito boa noite. Oração ação. O nosso ponto de encontro a partir do roteiro de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que independente da sua ideologia, da sua religião, está entre um dos grandes livros de sabedoria da humanidade. Não há por que hierarquizar qual livro seria o melhor. Por causa disso, a humanidade tem guerreado absurdamente, guerreado em nome da paz, guerreado em nome do amor. Pelo menos essa é a nossa alegação, quando na verdade guerreamos sempre por causa do ego. Mesmo que demos títulos nobres para as nossas guerras, guerra santa, guerra patriótica, amor à pátria, amor aos profetas, amor a Deus. O Deus, o ídolo que está por trás de todas as guerras é o falso eu. O falso eu, a máscara do eu, o ego. Já não nos matamos o suficiente para perceber isso? Acho que sim. Acho que todos nós, cada um da sua forma, chegou a essa mesma conclusão. O que nós não temos em nossas mentes é o que fazer para avançar. O trabalho é um ponto de convergência entre as diferentes visões de mundo. Esquerda, direita, capitalismo, comunismo, as diferentes religiões, as diferentes filosofias. Há sempre um entendimento do trabalho como ponto central de nossas vidas. Às vezes até situamos o trabalho como uma punição, o que é um horror. Alguns leem a Gênese, o paraíso perdido pela humanidade, segundo a posição do Antigo Testamento, como uma punição. Lá, depois de ter comido o fruto proibido da árvore do conhecimento, Adão, simbolizando o homem, simbolizando a humanidade toda, recebeu a sentença de Deus: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na verdade, não é uma punição. É a alternativa natural de um processo pedagógico. Como a própria cartilha da alfabetização antiga sinalizava para todos nós, a primeira alternativa é sempre do caminho suave. A primeira alternativa é sempre do amor. A primeira alternativa para acordar alguém que está dormindo para ir para o trabalho, para ir para a escola, é sempre a suavidade. Não atendida a suavidade, aquele que tem o papel de acordar o outro, o filho, o marido, a esposa, vai aumentando o volume, vai aumentando a intensidade do chamado, e da mesma forma acontece com Deus, que nunca desiste de nós. Então, pelo amor ou pela dor, não estamos condenados, não somos punidos pelo trabalho.
O trabalho sofrido, esse sim, é uma autocondenação daquele que, por má vontade, não atendemos o convite do amor. Só deixando a vida, só deixando a Deus, nosso Pai, a alternativa do chamado enfático, do chamado vigoroso, do chacoalhão da dor. Toda forma de aprendizado, toda forma de serviço, toda forma de ser útil para nós e para os outros é sempre trabalho. E é sempre, claro, nobre. Aqueles de nós que somos chamados por trabalhos compulsórios, obrigatórios, escravizantes, exploradores, estamos sem dúvida entre aqueles que precisam de um chamado mais vigoroso, senão a vida não permitiria. Exceção aqueles que viveram a exploração, a escravidão com missão, exemplo dos pretos velhos. A exceção a esses, os outros vêm como expiação. Expiação por não ter atendido ao chamado do trabalho, por ter explorado o trabalho dos outros, por ter oprimido outros que naquele momento a humanidade lhe apresentava como inferiores, de raças inferiores, de nacionalidades inferiores, de sexos inferiores, e por isso justificava a sua exploração. Muitos desses acabam precisando viver a situação que impingiu, e não é uma punição. É simplesmente o sublime educador estimulando seus filhos, seus alunos, a colocarem-se no lugar do outro, a fazerem ao outro que gostaríamos que nos fizesse. Posição tão importante que quando não atendemos ao educador, quando não fazemos a empatia, a compaixão por boa vontade, a vida faz com que façamos obrigatoriamente, de forma que o homem opressor de mulheres, o branco opressor de negros, o rico opressor de pobres e assim por diante, venham sim na posição do outro, mas para experimentarmos um chamado mais vigoroso, a expansão de perspectiva, já que o egoísmo é uma limitação terrível da nossa visão, do nosso ângulo, da nossa perspectiva de vida. Sim, o opressor, colocando-se na posição do oprimido, ganha um outro ângulo, ganha uma outra perspectiva, expande e cresce. Às vezes teimando, às vezes rebelando-se, às vezes fugindo da posição do oprimido por não suportar, mas mais cedo ou mais tarde, todos nós ganharemos todas as perspectivas. A verdade que nos libertará só pode ser alcançada por assumirmos todas as perspectivas. Claro que a perspectiva do homem ou só a perspectiva da mulher não dão conta da verdade, nem do ocidental ou do oriental, do brasileiro ou do argentino, do branco ou do negro, do rico ou do pobre. Claro que a verdade precisa, objeto complexo, precisa ser vista de vários ângulos
para ser percebida, para ser abarcada. E nós podemos fazer isso colocando-nos no lugar dos outros, pela compaixão e pela empatia, fazendo com que em uma vida ganhemos dezenas de pontos de vista, ou se teimarmos no nosso, se fixarmos no nosso, se nos auto-obcecarmos no nosso ponto de vista, supondo que nossa raça, nosso sexo, nossa posição social, nossa nacionalidade seriam superiores, só resta a vida nos fazer experimentar a posição que nós supunhamos inferiores. E assim, o convite ao crescimento fica ainda mais evidente, fica quase inaceitável, quase impossível de não aceitar. São didáticas alternativas que o sublime professor Deus vai utilizando para alunos que não aceitaram um caminho suave. Pois, como falávamos no início, as diferentes ideologias colocam o trabalho no centro da organização social. E nós precisamos entender como o alto propõe, temos estudado ao longo dos últimos encontros, como o alto compreende o trabalho como um instrumento de conquista do amor. Claro que no trabalho ficam evidentes as incompletudes dos seres, um tem uma inteligência voltada para um lugar, outro para outro, um abarca um ponto de vista, outro. E a interdependência, a diferença, a cooperação vão sendo caminhos para a solidariedade, para a fraternidade, caminhos para o amor. É muito bonito entendermos o fundamental papel do trabalho na nossa caminhada para o amor, para Deus, para a perfeição. Hoje vamos estudar então a questão dos excluídos e a questão da educação para o trabalho. Vamos lá? Kardec pergunta assim na questão 685. O homem tem direito ao repouso na velhice? Aqui Kardec vai falar da velhice do trabalho e nós faremos sempre esse exercício de expandir, porque assim como a velhice tem dificuldades para trabalhar, pelo menos em alguns tipos de trabalho, a infância também tem dificuldade. Aquela pessoa doente tem dificuldade. O doente físico, o doente mental. A pessoa acidentada tem dificuldade. São muitas as condições que têm dificuldades. Então aqui nós ouvimos da velhice e pensamos em todas as outras situações de pessoas com dificuldade para o trabalho. Vamos lá. O homem tem direito ao repouso na velhice? A resposta é sim. O homem apenas está obrigado ao trabalho de acordo com as suas forças. Olha que princípio interessante que abarca todas as situações dos excluídos, dos temporariamente ou definitivamente incapacitados para o trabalho. Então, todos devem trabalhar, mas sempre na medida das suas forças. O trabalho é mesmo uma sublime ferramenta de evolução e ferramenta sublime que não deve ser negada a ninguém, mas que também não deve ser impingida a ninguém. Entre
o paternalismo e a exclusão do trabalho, e entre a obrigação, a violência no trabalho, há de ter um meio termo, e esse meio termo é apontado pelos espíritos como o trabalho de acordo com as suas forças. Feliz a sociedade que se estruturar, colocando todos para trabalhar, mas no limite das suas forças. Um doente acamado, um idoso com diversas doenças, uma criança muito pequena, todos devem trabalhar. A todos eles devemos apresentar situações de aprendizado, de crescimento, de atividade. Porque para o bebê o aprendizado será o estímulo, o afeto, que lança as bases de todo o protagonismo e de todo o trabalho. Ao idoso acamado, alguma atividade, alguma possibilidade lhe deve ser apresentada. Ao doente mental também, sempre de acordo com suas forças. Não é bonito imaginar que isso possa acontecer? Não é interessante nos desafiar nesse sentido? Questão 685A. Qual o recurso do idoso que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado de fazê-lo? O forte deve trabalhar para o fraco. Então, mesmo que seja possível, que sejam possíveis apenas atividades simbólicas, suaves, que não dão conta das necessidades de sobrevivência, nem dos bebês, nem dos idosos, nem dos deficientes, nem dos doentes físicos. Mesmo que eles consigam fazer algum trabalho que não conseguem dar conta, esse dar conta, esse prover as necessidades deve ser feita pelos demais componentes de sua família, de sua coletividade, de sua sociedade. Então, o forte deve trabalhar para o fraco. É isso que nos fará constituir a família universal. Os maiores cuidam dos menores. Numa família é assim, não é? E continuam os espíritos: na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Então, nem isolar e paralisar como incapazes definitivos, nem obrigar a trabalhos para os quais a pessoa não tem possibilidades. Trabalho para todos de acordo com as suas forças, de acordo com as suas capacidades. Esse é o ponto de encontro que nos deve amorosamente, pedagogicamente, pensar e organizar toda uma sociedade em função do trabalho. Não é? E Kardec faz um comentário. Kardec, para quem não sabe, professor Denisard, que assumiu o codinome de Allan Kardec para suas obras, para o seu trabalho, para a sua missão espiritualista. O professor Denisard foi discípulo de Pestalozzi, um grande educador, e tinha uma grande militância, uma grande atuação como professor, como autor de livros que fizeram propostas de reestruturação educacional da França. Então, o grande ponto de vista de Allan Kardec era a educação. Vamos ver como é que ele comenta a questão do trabalho e da educação para o trabalho.
Não basta dizer ao homem que ele precisa trabalhar. É necessário que ele encontre um lugar para trabalhar, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, ela assume proporções de um flagelo, assim como a escassez. A ciência econômica procura remédio para a falta de trabalho no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, nem sempre será contínuo. E nesses intervalos em que não há esse equilíbrio, o trabalhador também precisa continuar vivendo, claro. Existe um elemento que não se costuma levar em consideração, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar o caráter. Àquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E somos todos responsáveis pela educação de todos, não é? Por formar hábitos, por fazer todos adquirirem hábitos positivos, respeitosos, construtivos, não é? Continua Kardec, quando pensamos na grande quantidade de indivíduos que nascem todos os dias e passam a fazer parte da população, indivíduos sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, devemos nos admirar com as consequências desastrosas que daí resultam? Quando a arte de formar o caráter através da educação for conhecida, compreendida e praticada, acrescentamos nós, para todos, de todas as classes, de todas as raças, de todas as faixas etárias, de todas as situações de saúde física e de saúde mental, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus. Hábitos de respeitar o que precisa ser respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. A desordem, finaliza Kardec, e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem conduzida pode curar. Educação. Eis o ponto de partida, diz Kardec, o elemento real do bem-estar e a garantia da segurança de todos. A escassez é, sem dúvida, um fator de desequilíbrio social. Trabalhar essa escassez passa necessariamente por uma proteção ao trabalho daqueles que não têm condição de prover todas as suas necessidades através de um trabalho. Então, todos trabalham, mas nem todos terão capacidade de prover todas as suas necessidades através do trabalho. E para esses, os mais fortes, os em melhores condições, devem trabalhar por eles. Isso consiste a lei da caridade, conforme os Espíritos explicaram na questão 685A. Foi isso que Jesus ensinou ao falar Pai Nosso, a família universal, todos somos filhos do mesmo Pai.
se forma pelo cuidado que tivermos uns com os outros. Não um cuidado excessivo, mas sempre um cuidado equilibrado que dê o trabalho para cada um, mas na medida das suas possibilidades. Que nós tenhamos essa lucidez, essa clareza, para estimularmos todos, absolutamente todos, de acordo com as suas necessidades, desafiando-nos e a eles a encontrarmos atividades, formas de aprendizado, formas de desafio, porque quem está vivo tem uma função, tem um papel, tem um espaço e tem uma oportunidade de crescimento. A ninguém é lícito tirar de ninguém a necessidade do trabalho, mas também a ninguém é lícito impingir um trabalho acima de suas capacidades. Repetimos, todos devem trabalhar, mas aqueles que não puderem trabalhar, não puderem prover todas as suas necessidades através do trabalho, devem ser objeto de atenção da parte daqueles outros que têm condição de trabalhar. Então, os maiores cuidam dos menores. E todas as sociedades, para serem justas, para serem solidárias, para serem cristãs e para serem seguras, que é essa última palavra colocada por Kardec no seu estudo, precisam criar um sistema tanto de proteção como de educação para o trabalho. Educação moral, como Kardec coloca, que vai situar todos na posição de aprendizes e de trabalhadores. Muito bom. Mônica Silva, o trabalho dignifica o homem. Exatamente, Mônica. Sandra Gomes, nós aprendemos que o trabalho e com o retorno financeiro, que o trabalho é com o retorno financeiro, e não é verdade. Trabalho é tudo, e do cuidar de uma planta até uma palavra amiga, tudo é trabalho. Sim, todas as utilidades que pudermos dar para as nossas capacidades será trabalho, não é? Devemos afastar a preguiça e expandir a palavra trabalho. Perfeito, minha amiga. A Mônica expressando sua gratidão, assim como o Gugu, Emir Cajazeira. Angélica Sayonara fala muito interessante o que Kardec diz sobre a incapacidade para o trabalho. Esta é uma realidade muito difícil de ser aceita e entendida. Muito interessante esse equilíbrio, não é, minha amiga, meus amigos, entre as ideologias, porque elas se dividem entre que vença o melhor do liberalismo e um certo protecionismo excessivo de doutrinas socialistas, comunistas. Todos devem trabalhar, mas sempre de acordo com suas capacidades. Muito interessante esse ponto comum. Regina Frutuoso, Vera Santelmo, Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que a todos os seres humanos da Terra seja dada sempre uma oportunidade de trabalho, vibrando pela paz mundial e pelas pessoas oprimidas pelos desastres climáticos no Rio Grande do Sul e no mundo. E o boa noite de Adelaide Dias, Mônica Silva, Emir Cajazeira, Angélica Sayonara, Sandra Gomes. Muito felizes por todos. Saiamos dos extremismos e das polaridades políticas, ideológicas, religiosas,
para encontrarmos na solidariedade, na fraternidade e no trabalho os pilares da construção de uma sociedade justa, de relações sólidas, de uma humanidade sempre instigada ao serviço, ao crescimento, ao aprendizado, ao autoconhecimento e à prática do bem. Graças a Deus, muito obrigado pela presença. Amanhã, domingo, estaremos às 17h30 no nosso curso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, em que estamos aprendendo com o livro O Pequeno Príncipe, com o livro Evangelho de Jesus Cristo, diversos segredos, receitas e atalhos para o crescimento espiritual, para a expansão, para o conhecimento e reconhecimento da criança interior e do Cristo interior. Um grande abraço, um grande prazer estarmos juntos e até amanhã.